Nesse vídeo eu vou te falar qual é o mínimo para você humilhar o fracasso. Então eu vou tomar como nota uma publicação que eu fiz aqui no meu Substack. Então esse vídeo aqui está sendo gravado diretamente do meu celular, vai ter um formato meio diferente aí de outros vídeos do meu canal, até porque fica mais fácil assim de eu publicar para vocês e compartilhar o conhecimento. A monotonia é uma faca cega que corta a alma de quem tenta fazer o mesmo trabalho todos os dias. Ou seja, a gente não consegue suportar uma coisa que nunca muda. E aí a gente faz de tudo para fugir dessa coisa que tem o mesmo tom, que é igual o tempo todo, entendeu? Como a gente tirar um tempo ali do nosso dia para a gente se dedicar a uma coisa que muitas vezes a gente quer, mas que por algum motivo é muito chata, exige da nossa capacidade e a gente, por interpretar isso como uma coisa difícil, dolorosa, a gente busca meios de fugir dessa dor. Eu acredito que para você ser consistente, você tem que ter uma fome de sobrevivência, você tem que ter um motivo ali para você fazer o que você quer fazer, porque se você não tiver um motivo muito sólido, na primeira dificuldade você acaba desistindo. Você sabe a dor que é querer ter um objetivo no primeiro sinal de tédio, que é o que eu já estava comentando. E a vontade de largar tudo aparece. O fracasso, ele não se importa com a sua dor. Ele só quer que você desista, que você caia, que você não levante. Porque o fracasso, todas as vezes que você escolhe desistir, escolhe ficar no chão, escolhe dar uma desculpa e dizer que não é para você, e quando você diz que uma coisa não é para você, automaticamente você está dizendo que é para outra pessoa, ou seja, você está dando de bandeja a chance que você tinha para alguém que escolheu não fracassar. Ou seja, a mensagem que você deixa para si mesmo: eu sou um fracassado, eu mereço desistir, tá ligado? Eu mereço entregar essa chance para alguém que na maioria das vezes pode ser menos habilidoso do que eu, menos inteligente do que eu, mas que escolheu não fracassar. Mas eu vou te mostrar o mínimo que você precisa fazer para humilhar o fracasso. O mínimo, na verdade, é ser constante. Constância é mais do que só fazer a mesma coisa. É estar constantemente junto com algo. Ficar em pé ao lado de um objetivo, por mais difícil que ele seja. Então, meu amigo, se você tiver algum objetivo, seja qual for, imagina que o seu objetivo a partir de hoje, a partir deste momento que você está vendo esse vídeo, ele é o seu maior companheiro, ele é o seu melhor amigo, ele é praticamente um integrante da sua família. Não, aliás, eu vou ser mais extremo, ele é uma parte do seu corpo que você não pode deixar sair de você. Ela vai tentar escapar o tempo todo, mas você tem que ser mais forte do que ela para manter esse pedacinho de você aí contigo. Beleza? Esse é o seu desafio. Para ser constante, você precisa ter uma visão clara da probabilidade. Sabe aquela pergunta? Isso vai me aproximar ou me afastar do meu objetivo? É essa pergunta que você precisa se fazer. Então imagina que você está de dieta. Seus amigos te chamam para sair no sábado à noite. Então você está lá na sua casa, fazendo nada, e seus amigos ligam para você, mandam mensagem e conversam com você: ô, vamos sair, vamos num rolê. E aí você tem a opção aí de decidir se você sai com eles. Sair com eles, mesmo que você goste, vai te levar para mais perto ou para mais longe do seu objetivo de manter a dieta, né? Considerando essa situação. Então aí cabe a você. Se você vai pesar aí, qual que é a probabilidade de você fracassar com a sua dieta? E se a probabilidade for muito alta, não vai, tá ligado? Eu não iria,
Vai ter, sei lá, quantos amigos você tem? 5, por exemplo, te chamaram. 5 caras comendo pizza lá do seu lado e você tendo que levar sua marmitinha ali. Será que você aguenta aí, mentalmente aí, emocionalmente, para você se sustentar no seu foco aí da dieta? Se você não aguenta, se você sente que você não é resistente a conviver com pessoas que não estão de dieta, consumindo alimentos livremente na sua presença, se você sente uma dificuldade com relação a isso, não vai. Essa visão simples de probabilidade te protege do erro, porque você passa a refletir mais antes de você agir. Putz, será que isso me aproxima do meu objetivo? Será que me afasta? Será que eu tenho força para resistir ao meu objetivo que eu estou focado de fato? Você pode até ir, claro, no seu dia de refeição livre, mas no dia seguinte você tem que voltar para o jogo. Então, sabadão à noite, você aproveita ali para comer ali que nem um doido ali com seus amigos, ser o cara ali que não tá de dieta, e aí no domingão de manhã você já tem que retomar as marmitinhas aí, o planejamento, retomar o plano. Então, outra situação, você precisa estudar para um concurso público. Então, na maioria das vezes o tema é super chato. O seu cérebro que adora uma fuga, ou seja, a gente é programado instintivamente para a gente economizar energia, te faz pegar o celular para se distrair, porque fugir do tédio é mais fácil do que encará-lo. Então, de repente, você está estudando, sei lá, para uma prova da PM, por exemplo. Só um exemplo, tá? E aí você pega lá o edital que foi lançado ali no site de concurso, pega para estudar, e aí você estuda o primeiro exercício, estuda o segundo, já começa a ficar maçante, já começa a ficar difícil. E no terceiro exercício, você decide, sei lá, ir para a cozinha, tomar um copo d'água, e aí você leva o seu celular junto com você. Quando você percebe, já passou 30 minutos que você está no celular ali. Você pega um vídeo atrás do outro, e aí quando você vê, passou 1h30, 2 horas e você ainda não estudou. Então são situações aí que costumam acontecer comigo e talvez tenham uma probabilidade alta, probabilidade, de estar acontecendo com você também. Mas qual a probabilidade de você dominar o tema se você ficar preso nas redes sociais? É quase zero. O caminho fácil é o de quem foge. Então essa é uma mentalidade aí que muitas vezes a gente não tem consciência. O caminho difícil é o de quem tem coragem de enfrentar o tédio. Para você não ter que recomeçar do zero, deixe o celular bem longe. Por exemplo, na situação de exemplo aqui que eu dei do cara que está estudando para o concurso público de polícia. Se ele não tivesse o celular e numa hipótese praticamente baixa, ele fosse sozinho até a cozinha, simplesmente beber água, e aí ele cultiva ali aquele momento, aproveita para refletir um pouco sobre a vida, a importância dele estar estudando para aquele concurso, o que, que vai acontecer se ele passar naquele concurso, qual que vai ser a influência de ter essa aprovação na vida dele. Então, se ele não tivesse aquela influência externa que ativasse o gatilho para ele entrar nas redes sociais, ele teria uma reflexão mais pensada sobre o assunto, ele daria um peso maior para aquele comportamento ao qual ele considera importante, tá ligado? Então ele daria uma importância maior. E por ele dar essa importância maior, por ele não ter nenhuma distração, ele beberia água, talvez ele tomaria um outro copo, um outro gole d'água, e em seguida ele voltaria a estudar. Ou seja, o tempo que ele economizaria se ele tivesse com o celular na mão, por exemplo, poderia variar de 2 a 3 horas, tá ligado? Só uma estimativa bem
Tô chutando aqui, tá? Posso estar enganado, mas eu acredito que o celular tem uma influência sim de nos manter presos num determinado contexto. Não por culpa do celular, mas por responsabilidade de nós mesmos, tá ligado? Que a gente se acostumou com isso e a gente se apegou demais a essa presença tecnológica na nossa vida. De 2 horas e meia que ele demoraria ali praticamente coçando o saco, não tem outra expressão melhor aqui que eu imagine, ele partiria para, sei lá, 5 minutos. 5 minutos depois ele voltaria a estudar. Principalmente considerando que é importante para ele passar no concurso, é importante para ele manter a dieta. Para você não ter que recomeçar do zero, você deixa o celular bem longe. Nem leva para a faculdade, se for o caso. Porque geralmente quando eu fazia faculdade, acontecia comigo também, tá? Não vou tirar o meu da reta, não. Quando o professor estava dando uma explicação, os alunos, eles ficavam respondendo no WhatsApp, acessando o Instagram, respondendo mensagens, sei lá, de contatinho, enfim. Ficavam presos ali no aparelho, ao invés de prestar atenção ali numa coisa que, teoricamente, pode mudar ali o futuro dessas pessoas por completo. Então, essas pessoas trocavam o que mudaria a vida delas para sempre por uma coisa que muda a vida delas no mesmo instante. Muitas vezes uma mudança que é temporária, uma mudança de estado de espírito, uma mudança emocional, que no mesmo minuto ela se esvai, tá ligado? Ela vai embora. Uma mudança que tem um prazo de validade muito baixo, sabe? E aqui eu coloquei uma frase também, ó. O foco tem que ser o seu maior aliado contra a fuga. Então, quando você está focado, você elimina todo tipo de distração. Então, se eu tiver que, sei lá, mano, deixar o celular num outro cômodo da minha casa para eu conseguir ser mais consistente com relação aos objetivos que eu me propus, eu faço, tá ligado? Porque eu quero botar minha energia numa coisa que dura por muito tempo, tá ligado? Que não dure, sei lá, 1 minuto, dois. Não, mano, quero uma coisa que dure, sei lá, 10 dias, 30 dias, 2 meses, tá ligado? Uma coisa mais ambiciosa, assim, sabe? Que você sente que muda mesmo, sabe? Que muda e que permanece. E que dura também. O importante é a experiência se manter, tá ligado? Uma das maiores lutas que eu vejo na internet é como ser constante nas redes sociais. E a minha luta é ser constante no YouTube. Para isso, eu criei uma rotina de 7 missões. E como eu vou deixar o link dessa newsletter aqui para você dar uma olhada com mais calma, você pode até, aqui no celular não dá para dar zoom, mas se você acessar pelo computador, você vai conseguir olhar as minhas missões que eu uso para criar um vídeo no canal do YouTube com mais facilidade. Então eu desenvolvi essas missões aqui para me manter focado, porque eu queria ter uma rotina de criador de conteúdo, porque eu entendo a importância que isso vai ter para me fazer permanecer criando, tá ligado? Porque é como se fosse um jogo. Cada vez que eu completo uma missão, eu marco uma caixinha. Então eu sinto uma sensação de conquista desbloqueada. Então nesse passo aqui, eu tô gravando o vídeo. Então o próximo passo depois que eu terminar de gravar vai ser editar. Eu tô editando pelo celular, porque o meu PC, ele não tá legal. Eu tentei baixar algum editor de vídeo nele, não tá funcionando. Eu tô gravando a tela do meu celular e eu falando aqui mais pela facilidade da edição que eu vou ter depois. Então eu tô focando muito, muito mesmo no valor que eu vou entregar ao invés da aparência mesmo de fato do conteúdo. Então, toda vez que eu completo uma missão, eu tenho uma sensação de ganho. Você meio que vicia nessa sensação e a constância se torna mais prazerosa. Então você vê ali as tarefas sendo completadas ali, você marcando ali, independente do aplicativo que você usar, eu recomendo que você use o Notion, mas você pode usar também algum aplicativo aí que está disponível tanto na Play Store quanto no iOS. O importante mesmo é você encontrar o seu jeito de listar as suas missões e você conseguir acompanhar essas missões sendo realizadas.
para você sentir um prazer durante o desafio. Então, você tem esse desafio com você mesmo de você lidar com o problema de você não ser constante para você ser constante, tá ligado? E uma dica que eu sigo é você colocar a tarefa mais difícil no início do dia, quando a sua energia mental está no máximo. Mental, física, emocional. No início do dia ali você tem um pico de energia que de noite você geralmente não tem. Então, se você for deixar para fazer alguma coisa de noite, quando você já está cansado, a probabilidade de você desistir é muito maior, porque você vai inventar desculpa, você vai dizer que está com preguiça, você vai jogar para o dia seguinte, você vai inventar alguma coisa, tá ligado? Porque o seu cérebro, nesse momento noturno, ele vai querer economizar energia. E mesmo que você comece a estudar, você vai assistir algum vídeo, ler um livro e você vai sentir que aquela informação não tá entrando, tá ligado? Que ela não tá sendo recebida pelo seu cérebro, tá ligado? Como se você se sentisse burro, tá ligado? É uma sensação horrível. Putz, eu tô lendo um negócio, mas eu não consigo entender, ou sei lá, mano, tá muito chato, você faz pouco caso, sabe? Então, outra situação muito comum também que pode acontecer é você pegar o celular, seu melhor amigo aí do seu dia a dia, e você fugir. Então, mano, prioriza fazer a coisa mais difícil que você considera aí das suas missões pelo período da manhã. E sobre você ser proativo, você pode acordar uma hora mais cedo, se for preciso, para você começar o dia com essa tarefa mais importante para você, que é mais difícil, que demanda mais energia, que demanda ali mais raciocínio, que demanda mais de você ali como um todo. Beleza? E aí depois que você finalizar essa tarefa, com uma hora mais cedo aí que você ganhou, você retoma a sua rotina diária ali do trabalho, do estudo, enfim. Outra coisa que me ajuda é quebrar o objetivo grande em metas ridículas de pequenas. O meu objetivo, nesse caso aqui, no momento em que eu estou vivendo, é postar 3 vídeos por semana. Só que, para eu não me auto-sabotar, eu foco em produzir um único vídeo de cada vez. Então, mano, meu objetivo atualmente é, putz, eu vou produzir um vídeo. E depois que eu produzir esse vídeo, eu vou retomar o processo, tá ligado? Até eu ter uma gordura ali, uma retroalimentação de vídeos para eu lançar ali no meu canal. Eu não olho a quantidade, eu foco na constância. E quando eu termino um, eu começo o processo com outro. É um ciclo. Produzir, recomeçar, recomeçar. E o jogo é esse, sabe? Quem aguenta mais tempo, vence. Então, mano, provavelmente tem uma porrada de cara criando conteúdo pra internet, eu tenho essa consciência, e a maioria que trabalha, tipo, sozinho na criação de conteúdo, ela não tem essa constância, entendeu? Então eu quero passar na frente dessa galera, tá ligado? Eu quero me desafiar a fazer isso, a cumprir esse desafio, tá ligado? É uma coisa pessoal mesmo, sabe? Que eu quero postar o máximo possível pra eu ter clones de mim mesmo trabalhando aqui dentro do YouTube. Porque quando você cria um vídeo, é uma cópia sua que tá ali conversando com a pessoa, através das suas ideias, dos seus valores, através do que você acredita, através do que você defende, através da sua personalidade, através do que você vende, se você oferece algum produto, algum serviço, enfim, através da imagem que você criou quando você estava ali gravando aquele vídeo. E esse é o jogo dos fortes, que formam homens perigosos. Porque o homem perigoso, ele aguenta mais do que o homem fraco, tá ligado? Ele aguenta mais tempo. Então o fraco, ele desiste cedo demais. E eu não quero ser fraco. Eu quero ser forte com relação à criação de conteúdo. A constância é fria e calculada. Se você planeja bem, você abre espaço até para o erro. Então, se um dia você consegue gravar 2 vídeos, você ganha um dia a mais. Pode postar um vídeo hoje e programar o outro para amanhã. Esse é um exemplo excelente, porque aí eu ganho um dia a mais para eu buscar referência, para eu estudar, para eu ler um livro, porque eu gosto de buscar referências bibliográficas ali para eu conseguir utilizar a criação de conteúdo para eu aprender mais sobre aquele livro, porque eu gosto de usar a criação de conteúdo para eu aprender mais sobre aquele livro, porque quando você estuda sobre um assunto e você fala sobre ele, você
cria ali uma nova maneira de você guardar aquele conhecimento, facilitando ali com que você encontre novas maneiras de você entender o mesmo conhecimento, e quando você junta todas fica mais fácil de você lembrar. E você só consegue fazer isso através das referências. Então, é bom ter bastante referências. Então, você ganhou tempo por ser constante e por dizer não às coisas que te conduziriam ao erro. Dizer não para o celular, para a monotonia, para as postagens aleatórias. Então, essa parte aqui eu me refiro ao fato da pessoa tirar o celular do bolso quando ela está estudando e ela geralmente abre uma rede social para responder alguém, para ver vídeos engraçados, para ver notícia, fofoca e fica ali presa ali naquele loop de estímulos o tempo todo e esquece ali do que ela estava prestando atenção antes. Dizer não para tudo que te afasta dos seus objetivos. Então, é muito dessa disciplina de você rejeitar conscientemente aquilo que te tira do seu foco. Então, outro ponto que eu considero importante é você ter um motivo claro e uma consequência grave. Isso eu aprendi com a Luana Carolina. E eu juntei isso com o método dos 5 porquês. Só que antes de eu passar para esse ponto aqui dos 5 porquês, vamos falar um pouco sobre as consequências graves. No exemplo do vídeo dela, existem pessoas que dependem dela, porque ela tem uma empresa, ela é empresária e tal, que se ela não fizer o trabalho dela, uma porrada de pessoas vão ser prejudicadas, tá ligado? Então é um motivo grave, tá ligado? Podem ter famílias que dependem dela, ou seja, existe uma pressão emocional que ela criou para si mesma como uma empresária, assim. A gente tem que reconhecer que o empresário tem essa carga emocional de responsabilidade que faz com que, independente do estado emocional dela, acordou triste, desanimada, brigou com o marido, terminou com o marido, sei lá, mano, entrou em divórcio, mano, a mulher pode acontecer o que for. Ela tem uma responsabilidade, uma consequência grave por outras pessoas. Digamos que você seja um aluno que está estudando ali para concurso. Qual que são as consequências graves de você, por exemplo, não estudar e não passar na prova? Provavelmente você vai ter um risco aí de você continuar desempregado, o boleto não para de chegar, vai ficar sem dinheiro para pagar suas contas, sua vida vai continuar difícil. É uma consequência grave aí. E se você tem família, digamos que você seja um homem de 25 anos aí, você já é pai, você tem 2 filhos e mora com a mulher, vocês têm o costume de deixar, por exemplo, as crianças com alguém, então você tem que pagar essa pessoa enquanto você procura trabalho, enquanto a sua mulher trabalha. Automaticamente, quando você não passa no concurso, você vai continuar nessa situação de ser sustentado pela sua mulher, tá ligado? Um tipo de consequência grave aí que você tem. Você até sente vergonha de contar pros seus amigos, pô, minha mulher me sustenta. Não, tem que mudar isso, mano. Tem que arrumar um emprego aqui. Eu vou fazer concurso porque ganha bem. Aí você começa a estudar, tá ligado? Com isso em mente. Você tá estudando, você pega o celular. Putz, peguei o celular, mano. Não, se eu continuar mexendo no celular, vendo rede social, a minha mulher vai continuar me sustentando. Aí volta pro foco, tá ligado? Com isso em mente. Então tem a consequência ali que te ajuda a manter no jogo, tá ligado? E quando você soma essa consequência grave com o seu motivo claro, eu vou pegar um exemplo meu mesmo que eu costumo usar comigo. A gente passa aqui para a próxima etapa, onde você tem que questionar o porquê da sua vontade, que te leva a entender o seu desejo primitivo, que é o que realmente te move. Então eu deixei um exemplo bem simples aqui. Eu quero ser constante. Por quê? Porque eu quero postar mais. Por quê? Porque eu quero que o algoritmo do YouTube aumente a divulgação orgânica dos meus vídeos. Para isso eu preciso postar com mais frequência. Por quê? Porque eu quero realmente levar a plataforma a sério e viver do YouTube, para eu conseguir vender os meus cursos que eu pretendo criar no futuro e também ver o YouTube como um trabalho. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro para ajudar a minha família. Por quê? Porque eu quero comprar as coisas a ponto de eu olhar para minha mãe ou para uma namorada e dizer: compra tudo que você quiser que eu banco, tá ligado? Eu quero me sentir assim, tá ligado? Não é zoeira, é um pouco, talvez seja um pouco me achando mesmo, mano, mas eu prefiro sentir que eu tenho
ter essa segurança financeira do que, mano, putz, não tem dinheiro pra nada, tá ligado? Que bosta, hein, mano? Não tem dinheiro pra nada, não tem que pedir dinheiro pros outros, pagar minhas coisas. Mano, entre essa sensação e a outra, eu prefiro a primeira que eu te mostrei agora, de eu me achando, do que nessa sensação aqui. E eu não tô falando de você se achar no modo de, putz, eu sou melhor que os outros, não. É na visão de você sentir que você é melhor do que o que você era antes, tá ligado? No sentido de, putz, mano, eu tô seguro de mim, tá ligado? Então aqui nesse exercício dos 5 porquês, você tem que ser aquela criança chata que pergunta o porquê de tudo, tá ligado? Porque assim você vai conseguir entender o seu desejo primitivo. E quando você consegue entender os seus próprios desejos primitivos que estão aí dentro de você, você descobre o seu bem mais valioso, que é o valor que te mantém no jogo. E aqui eu destaquei a frase: o valor não se pendura em uma única área da sua vida, ele aparece em várias. Eu quero ter segurança financeira. E como é que isso vai refletir em outras áreas da minha vida que não sejam com relação à criação de conteúdo? Muito provavelmente eu vou encontrar maneiras de eu aprender com pessoas que já fizeram isso, de automatizar o processo. Então eu quero estar com a minha família, eu quero me sentir seguro enquanto tem alguma máquina vendendo para mim no automático. Então eu quero perdurar, fazer essa segurança durar por mais tempo enquanto eu faço outras coisas. Então fazer anúncios seria uma ideia aí do comportamento que eu teria. Inclusive já tentei fazer anúncios, hoje eu não gosto, mas talvez no futuro eu possa vir a pensar nessa possibilidade. Outra situação que reflete o meu valor de ter a segurança financeira. Eu posso criar mais de um canal no YouTube para eu monetizar com AdSense e assim eu ter várias fontes de renda usando apenas a rede social. Eu posso, sei lá, ter 3 canais, os 3 ativados com AdSense e deixar ali o conteúdo girando, e eu vou criando mais conteúdo também, fazendo ali com que eu consiga ter um dinheiro, uma renda passiva, tá ligado? São ideias aí de tipos de comportamentos que através desse valor eu poderia investir o meu tempo. Então o valor, ele vive nos nossos comportamentos independente do que façamos. Entenda que o valor é um poder de comportamento. Nos comportamos de acordo com aquilo que valorizamos. Se você conhece suas constantes internas, isto é, o seu jeito constante de ser e de se comportar de acordo com padrões definidos por si mesmo ao longo da vida. Então existem padrões dentro de você que você consegue usar os 5 porquês para você conseguir descobrir por que você se comporta de uma determinada maneira. E eu recomendo que você tenha essa dedicação de tempo consigo mesmo, para você também aproveitar para se conhecer melhor, tá ligado? Porque quando você conhece as suas constantes internas que fazem você ser quem você é e agir de determinada maneira com relação a diversas áreas da sua vida, existe um padrão ali que faz com que você tome determinadas decisões. Por exemplo, digamos que você seja a favor de relacionamento sério. Então dificilmente você vai optar por ficar com uma pessoa, por ficar. Se você está conhecendo alguém, naturalmente você vai ficar com essa pessoa uma vez, vai ficar 2, vai ficar 3. Na quarta você assume essa pessoa, na quinta você compra aliança de namoro para você ir para ela, até levar ao casamento, por exemplo. Se você considera aí que você é uma pessoa que tem vontade ali de ter uma família, então pode conduzir também para você morar junto com a pessoa, independente aí do que você chegue a realizar, tá ligado? Mas o ponto que te moveu nessa direção foi o fato de você valorizar o relacionamento sério. E isso não é só para namoros, tá ligado? Esse simples valor que você tem de valorizar o relacionamento sério também faz com que você tenha poucos amigos. Muitas vezes você vai ter essa ideia, esse conceito de relacionamento sério para filtrar muito bem quem são as pessoas que merecem a sua confiança a ponto de você
permitir a proximidade de novas pessoas ou afastar pessoas do contexto social em que você vive. Então, outra consequência de você se comportar desse jeito é que você vai valorizar muito a sua companhia também. Então, se eu vejo que a maioria das pessoas é vazia por dentro, que só tem superficialidade a me oferecer, eu prefiro ficar o tempo sozinho, tá ligado? Eu prefiro ficar o tempo todo sozinho, prefiro ter poucos amigos, porque eu sei que os poucos amigos que eu tenho não vão agir com superficialidade comigo e sempre terão uma profundidade ali para jogar a verdade na minha cara, por mais que eu não goste, e eu ainda conseguir respeitar essas pessoas por fazerem isso. Isso reflete muito nos nossos valores, tá ligado? A gente tem um padrão fixo de comportamento diante de várias situações, tá? É uma teoria que eu tenho. Esse lance dos 5 porquês, para você ter uma ideia, eu vou até atualizar as referências que serviram de base para essa newsletter, mas eu tirei isso do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, tá ligado? Então, tem muito a ver com o que o cara ensina. Eu esqueci o nome do rapaz agora, mas ele vai estar nas referências dessa newsletter aqui que você tá vendo. E eu misturei junto com o livro do Blake Snyder e misturei com os 5 porquês originais do livro Hooked, que é o livro do Nir Eyal, que é um livro que ele ensina a criar produtos, né, que viciam as pessoas. Então eu misturei esses 3 princípios aí de livros distintos que fizeram com que eu entendesse os meus valores. E cara, eu quero aprofundar mais um pouquinho. Você consegue também trazer esses 5 porquês, esse conceito, para você entender, por exemplo, por que que uma pessoa ela fez uma determinada pesquisa no TikTok, no YouTube, independente da rede social que você for trabalhar. Porque aí você consegue ter uma profundidade maior para você entregar este valor que essa pessoa quer dentro do seu vídeo. Então é uma reflexão aí que vale tanto para a criação de conteúdo quanto para o autoconhecimento, tá ligado? Você saber. E depois de toda a luta, vem a recompensa. Eu, por exemplo, me recompenso assistindo filmes ou jogando videogame. E a recompensa é essencial para você manter o ânimo. Então aqui eu deixei um gráfico que eu uso para eu me manter constante. Ele ainda está no estágio inicial, provavelmente eu vou atualizar esse gráfico aqui quando eu tiver outras tarefas, mais conteúdo postado. Então, o ponto desse gráfico é mostrar para mim o quanto tempo eu estou levando para eu criar um determinado conteúdo. Um conteúdo. Criar um conteúdo. Quanto tempo eu estou levando em média, tá ligado? Para eu analisar quanto tempo eu levo e reduzir ao máximo possível. Continuando aqui a leitura, eu também uso um diário de progresso, que é um gráfico que analisa o tempo de criação de cada projeto, que eu acabei de comentar aqui com você. Porque eu sei que quando eu olhar para trás e ver o quanto eu melhorei, isso vai me dar mais vontade de continuar. Então você vai vendo os gráficos de performance ali. No meu caso, eu quero diminuir o de criação de conteúdo e percebe que a cada momento que passa você demora menos para você criar o seu conteúdo de fato. Isso vai te dando um ânimo, tá ligado? E fora que também dá o ânimo de você ver quantos conteúdos você está criando, tá ligado? Porque hoje eu tenho um. Assim que eu terminar de editar esse vídeo, eu lançar esse vídeo no meu canal, vai ter 2, porque eu vou começar a criar o outro, tá ligado? E assim por diante, vai repetindo o processo, vai retroalimentando, como eu já comentei lá em cima na newsletter. Então você precisa, vamos lá, porque essa foi uma forma de autodesenvolvimento, de eu ver o meu sucesso acontecendo em pequenas doses, tá ligado? Então, é ali naquelas gotinhas de água que colidem na pedra, que uma hora fazem a pedra ali criar uma rachadura. Como é que é aquela frase? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, uma hora a pedra vai rachar e a gente vai entrar com tudo na pedra. Então, para você ser constante, você precisa ser teimoso e corajoso. Você tem que ter fome, cara. Fome de fazer o que precisa ser feito, mesmo que o corpo esteja moído. Onde a sua vontade de lutar contra todas as desculpas é muito maior do que cada uma delas. Então, por exemplo, hoje eu acordei muito tarde. Luta. Hoje eu tô com dor de cabeça. Luta, cara.
Hoje eu tô me sentindo zoado pra gravar vídeo. Luta, velho. Luta. Luta, porra. Não queria ser forte? Então seja. Tá ligado? Coloquei até anotado aqui a frase. O ponto é que você não deve negar a dificuldade, mas você deve lutar contra ela. E é assim que eu tô fazendo pra eu ser constante nos meus objetivos e tô vendo uma melhora significativa, porque antes eu tirava da minha vontade de fazer as coisas do papel, tá ligado? Então, criar essa lista e fazer esse gráfico a partir dessas listas de tarefas, dessas missões, eu gosto de chamar de missões. Eu tenho sentido que me comprometeu mais, tá ligado? A me manter junto ali com o meu objetivo. De eu de fato ver o meu objetivo como um companheiro. Tá? Eu tô lado a lado com o meu objetivo o tempo todo. É um framework que eu ainda tô testando, mas que tá funcionando muito bem para mim. Então, inclusive, eu tô usando aqui para criar esse conteúdo aqui específico para o YouTube. E como eu sei que esse tópico é muito importante, que você tem uma alta probabilidade de você rever esse conceito várias vezes antes de você, de fato, assimilar o que você acabou de ver aqui, comenta aqui embaixo para eu saber se isso tem funcionado com você. Beleza? Então deixa o comentário aqui no YouTube, beleza? Um abraço e a gente se vê na próxima. Vou deixar até um vídeo aparecendo aqui em um dos lados para você assistir com relação ao valor. Beleza? Um abraço, tamo junto.